Olá, amigos, tudo bem? É uma alegria e um prazer imenso recebê-los aqui nesta noite de quinta-feira, véspera de feriado, para a nossa transmissão ao vivo, nossa aulinha em que vamos trabalhar algumas questões de exatas, tá? Questões de estatística, de raciocínio lógico, raciocínio crítico, da Lavra da Fundação Carlos Chagas, para dar uma forcinha a você que está se preparando para o concurso do fiscal de Santa Catarina, cuja prova está se aproximando. Estamos aí há algumas semanas de distância dessa prova. É muito provável que você já saiba que aqui no Olá Amigos nós estamos com um curso preparatório nas disciplinas exatas, justamente no raciocínio lógico, no raciocínio crítico e na estatística, tanto descritiva quanto inferencial, um preparatório voltado especificamente para a Fundação Carlos Chagas, um preparatório que vai ajudar você certamente a sair-se muito bem nas questões desse concurso, ok? Neste curso FCC, do qual estou falando aqui, direcionado para essa prova, temos questões clássicas, questões não tão recentes assim, como também temos as questões mais recentes que eu estou gravando nesse momento. Já colocamos no ar dezenas de questões aí novas de raciocínio lógico, Estamos fazendo isso agora nesse momento em relação... Já fizemos também raciocínio crítico, estamos fazendo isso em relação à estatística. Então você vai sim se servir do que há de mais recente, a feição mais próxima da Fundação Carlos Chagas em relação às disciplinas exatas, ok? Você que ainda não se matriculou, tem a oportunidade de fazê-lo, tá? Ainda temos algumas semanas, há tempo ainda suficiente, ainda existe tempo hábil para você fazer este preparatório, resolver aí dezenas e dezenas de questões junto comigo e ir para a sua prova com muito mais confiança e mais condições de garantir pontos preciosos no seu concurso, ok? A nossa aula de hoje é uma aula breve, tá? Trouxe aí questões de 2017 e 2018 da Fundação Carlos Chagas. São apenas 5 questões para você testar um pouco aí dos seus conhecimentos, tá? É claro que é uma palhinha, porque você tem aí muita coisa para estudar, certamente. E para que você, talvez você ainda não me conheça, esteja conhecendo agora, eu acabei de chegar aqui nesse mundo de concurso, faz só 21 anos, tá? Que eu leciono exclusivamente para concurso. Tenho alguns livros publicados, tenho 2 livros de matemática financeira, um de estatística, 2 de raciocínio lógico, 2 de dicas para concurso. Atualmente as minhas obras estão publicadas pela editora Juspodium, ok? Pela editora Juspodium. São livros clássicos, milhares e milhares de alunos já estudaram ao longo dos anos com essas minhas obras, as quais estão sendo constantemente atualizadas, ok? E é isso, sou auditor fiscal da Receita Federal, para quem não sabe, né? Fui concurseiro durante alguns anos. Mês passado completei 20 anos de exercício na Receita Federal, E essa é a minha caminhada, E a minha alegria é estar aqui e poder ajudar a tantos concurseiros que estão aí sonhando e lutando para conseguir a sua aprovação. Então vamos começar aqui a nossa noite. Primeira questão da nossa lista, uma questão de estatística, que trata de um assunto muito, muito cobrado em provas, inclusive por esta nossa banca, Fundação Carlos Chagas, ok? Vamos juntos, vamos lá. Questão número 1, ela diz assim: um determinado órgão público recebe mensalmente processos que devem ser analisados por 2 analistas A e B. Sabe-se que esses 2 analistas recebem a mesma proporção de processos
para a análise. Ora, se eles recebem a mesma proporção, a gente já entende que a metade dos processos vai para um e a outra metade vai para o outro. E a questão continua dizendo assim: sabe-se que 20% de todos os processos encaminhados para A são analisados no mês do recebimento e que 10% são indeferidos. Sabe-se também que 40% dos processos são encaminhados para B. Aliás, desculpe, 40% dos processos encaminhados para B são analisados no mês de recebimento e que 20% são indeferidos. Aí ele diz: sabe-se que um processo analisado no mês de recebimento foi indeferido. Aqui vem uma informação extra do enunciado. Um processo foi indeferido. A probabilidade, olha o assunto da questão, a probabilidade de ele quem? Este processo aqui que foi indeferido. A probabilidade de ele ter sido encaminhado para A é igual a quanto? Ah, professor, questão clássica, tá? Recente, 2017, prova de nível superior, tá? Então quer dizer que este assunto aqui, ele continua sendo cobrado em prova normalmente, inclusive nos dias de hoje. Sim, não tenha dúvida, tá? Estamos falando da probabilidade condicional. Assunto que já foi muitíssimo explorado em questões de prova diversas, as mais diversas, de várias e várias bancas, e a FCC não fica de fora, ok? Para você matar essa questão, o ideal, o mais fácil, o caminho mais fácil é construir um desenho, tá? Uma árvore de probabilidades, utilizando-se das informações do enunciado. Professor, como é que eu sei que este assunto aqui é a probabilidade condicional? Como é que eu sei disso? Vejam, olha a pergunta da questão. Ele disse assim: a probabilidade, tá, de esse processo ter sido analisado pelo analista A, agora, ó, dado que nós sabemos, por revelação do enunciado, que este processo foi indeferido. Ah, então vejam, essa questão de probabilidade, tá? Que traz dentro do seu enunciado, pode ser no começo do enunciado, pode ser no meio do enunciado, pode ser mais para o final do enunciado, aquele enunciado que traz a revelação de um dado para nós, um dado que não é uma hipótese, e sim um fato que está sendo revelado. Sabe-se que um processo analisado no mês de recebimento foi indeferido. Então, quando a questão de probabilidade trouxer a revelação de um fato, este fato necessariamente tem que fazer parte da pergunta da questão. Tá? Mas, professor, ele perguntou só assim: qual é a probabilidade de esse processo ter sido feito pelo A? Sim, mas houve a revelação de um fato. E este processo aqui não está solto. Sabemos que ele foi indeferido. Então, a pergunta da questão completa é exatamente esta: qual a probabilidade de este processo ter sido feito pelo analista A, dado que nós sabemos um fato. Que fato? Que este processo foi indeferido. Neste caso, a gente tem que trabalhar, né, com a fórmula da probabilidade condicional, que diz assim: probabilidade de ocorrência do evento A, esse dado que normalmente se representa por uma barra, dado que nós sabemos que aconteceu o evento B. Aí você passa o traço divisor, probabilidade de ocorrência
probabilidade de ocorrência do evento A e do evento B, ó, dividido pela probabilidade de ocorrência do evento B. Esta é a fórmula por meio da qual trabalha-se e resolve-se uma questão de probabilidade condicional. Tá ok? De novo, qual é a probabilidade de ocorrência do evento A, dado que houve um fato revelado, que é justamente o evento B? Probabilidade de ocorrência do evento A e B ao mesmo tempo, dividido pela probabilidade de ocorrência do evento B. Professor, eu tenho que memorizar esta fórmula? Lógico, você precisa dela para garantir o seu pontinho da probabilidade condicional. E agora vamos fazer o desenho de probabilidades do qual eu falei, ok? Vejam, desculpe, a questão começou dizendo que os dois analistas recebem a mesma proporção de processos para análise. Então aqui você já pode entender que metade dos processos foi distribuído para o analista A e a outra metade foi distribuída para o analista B, tá? Metade é quanto? 50%. 50%, 0,5. 50%, 0,5, ok? Agora vamos lá. Desses processos que foram recebidos pelo analista A, ok? 20%, né, de todos os processos encaminhados para o analista A são analisados no mês de recebimento, no próprio mês que ele recebeu. Então aqui você já entende que os processos recebidos pelo analista A podem ter sido analisados no próprio mês, vamos dizer assim, ó, no mês de recebimento, mas uma parte vai ser analisada, digamos assim, fora do mês de recebimento. Fora do mês, você entende, é fora do mês que o processo foi recebido. E o enunciado disse que para esse analista A, 20% dos processos que ele recebe são analisados dentro do próprio mês de recebimento. 20%, 0,20 ou 0,2. Reparem bem que analisar o processo no próprio mês e analisar o processo fora do mês são situações que, na teoria da probabilidade, nós chamamos de situações mutuamente excludentes. Situações mutuamente excludentes. Por que excludentes? Porque elas esgotam todas as possibilidades, primeiro motivo, tá? Ou o sujeito vai analisar os processos dentro do mês ou fora do mês, num outro mês futuro. Não há uma terceira possibilidade, né? E o segundo motivo é porque, confirmando-se a ocorrência de um desses resultados, exclui-se a ocorrência do outro. Então, se eu tenho aqui situações mutuamente excludentes, eu devo saber que a soma das probabilidades é igual a 100%. A soma das probabilidades de situações mutuamente excludentes é sempre igual a 100%. Portanto, se é 20% a probabilidade de o processo ser analisado dentro do próprio mês, então é 80%, 0,8%, de ser analisado fora do mês. Além disso, o enunciado ainda diz assim, estamos falando do analista A, que 10%, agora, 20% dos processos são analisados no próprio mês de recebimento. E desses, 10% são indeferidos. Então desses processos que ele analisou no próprio mês, uma parte vai ser deferida e outra parte vai ser indeferida, tá? Então, indeferidos e deferidos. Vocês acham que indeferidos e deferidos são situações mutuamente excludentes? Claro, professor. Ou o processo vai ser deferido ou não. Não há uma terceira possibilidade. E se o processo for deferido, é porque não foi indeferido e vice-versa. Estamos diante de situações mutuamente excludentes. E a questão nos diz
que 10% são indeferidos. 10% é 0,10 ou simplesmente 0,1, tá? Se 10% são indeferidos, 90% são deferidos, 0,90 ou simplesmente 0,9. Em relação ao analista B, também vamos ver aqui que ele pode trabalhar os processos que ele recebeu no próprio mês de recebimento ou fora do mês de recebimento. Fora do mês. Tá? E a questão diz que, em relação ao analista B, 40% dos processos que são encaminhados para ele são analisados no próprio mês de recebimento. 40%. Então, se 40% são analisados no próprio mês, 60% serão analisados fora do próprio mês de recebimento. E desses que foram recebidos e analisados no próprio mês, o enunciado vai além e diz 20% deles são indeferidos. 20% são indeferidos. Então, olha lá, ó. Aqui nós teremos indeferidos e deferidos. Então vamos lá, a questão falou que são 20% indeferidos, não é isso? Só confirmando aqui, ó, 20% são indeferidos. Vamos lá, 20%, 0,20 ou 0,2. Se 20% são indeferidos, 80% são deferidos, 0,8 aqui está, ok? Está feito o nosso desenho, está feito o desenho da árvore de probabilidades. E com isso nós criamos vários caminhos de probabilidade. Vários caminhos de probabilidade. O que é um caminho de probabilidade, professor? Vou mostrar aqui para vocês um exemplo, tá? Ó, dá uma olhadinha nesse caminho aqui, ó. Vou criar um caminho para mostrar para vocês. Olha o primeiro caminho desse desenho. O processo foi distribuído para o analista A, foi analisado no próprio mês e foi indeferido. Criei um caminho de probabilidade. Se eu quiser saber qual é a probabilidade de esse processo ter sido analisado pelo analista A e indeferido, tá? Eu tenho que calcular o resultado total deste caminho de probabilidade. E o resultado de um caminho de probabilidade é o produto, a multiplicação das probabilidades daquele caminho. Ah, professor, olha aí, ó. Vou criar aqui um outro caminho para você ver, vou mostrar outro caminho. O processo foi analisado pelo analista B, foi distribuído para o analista B, foi analisado no próprio mês de recebimento e foi indeferido. Ah, olha aí, criei um novo caminho. Se eu quiser saber o resultado deste caminho completo, eu terei apenas que multiplicar as probabilidades desse caminho. Tá joia? Agora vamos para a pergunta da questão. Qual é a probabilidade de ter sido analisado pelo analista A, sabendo que o processo foi indeferido? Vamos ter que aplicar a fórmula da probabilidade condicional, tá? Condicional. Vamos lá? Vamos fazer isso aqui. Não sei se tem mais uma tela aqui. Vou abrir mais uma tela, rapidamente. Vamos lá. Então vai ser assim, ó. Probabilidade de ter sido distribuído para o analista A, dado que sabemos que este processo foi indeferido. Aplicando a fórmula, nós teremos probabilidade de ter sido distribuído para o analista A e indeferido, ao mesmo tempo, dividido pela probabilidade de ter sido indeferido, tá? Agora vamos olhar para o nosso desenho. Eu vou chamar esse primeiro caminho de caminho 1, esse primeiro que eu marquei aqui, e vou chamar este outro aqui de caminho 2, tá? Agora olha o numerador da fórmula.
Probabilidade de ter sido distribuído para o analista A e indeferido ao mesmo tempo. Foi distribuído para o analista A e foi indeferido. Quantos desses caminhos nos conduzem àquele numerador? Ah, professor, é só o caminho número 1. É só o caminho número 1. Foi distribuído para o analista A e resultou em indeferimento. Então, o numerador aqui, ó, vai ser apenas o caminho número 1. Resultado do caminho número 1. Agora, olha o denominador. O processo foi indeferido. Probabilidade de ter sido indeferido. Quantos desses caminhos nos conduzem ao processo indeferido? Quantos? 2, professor. Ele pode ter sido indeferido aqui, ó, nesse caminho 1, tendo sido analisado pelo analista A, ou vou colocar aqui, ó, ou ele pode ter sido indeferido nesse caminho 2, tendo sido trabalhado pelo analista B. Ah, e o ou, meus amigos, na probabilidade é sinônimo de soma. Então, aqui no denominador, nós teremos a soma do resultado do caminho 1 mais o resultado do caminho 2. Aqui está montada a nossa resolução. Nós temos agora que fazer contas. Qual é o resultado do caminho 1? É este produto. Vamos lá. 0, olha o produto. 0,5 vezes 0,2 vezes 0,1. Quando você fizer esse produto, você vai encontrar 0,01, resultado do primeiro caminho aqui de cima. Quero o resultado desse caminho 2 aqui, ó. Vamos lá, esse que está marcado. Olha o que você vai multiplicar. 0,5 vezes 0,4 vezes 0,2. Quanto é que vai dar o resultado desse caminho? 0,04. Pronto, agora já podemos partir para a fórmula e fazer as nossas contas. Teremos que essa probabilidade que estamos procurando vai ser igual a resultado do caminho número 1, 0,01, dividido pela soma de 0,01 mais 0,04, ou seja, 0,05. O resultado aqui, vejam, professor, tem divisão com vírgula, esqueci como é que faz. Como é que faz? Primeiro passo, você iguala o número de casas decimais. Casas decimais são algarismos depois da vírgula. Já temos 2 casas decimais aqui em cima e 2 aqui embaixo. Já está igual o número de casas decimais do numerador e do denominador. Com isto, você já pode eliminar as 2 vírgulas. Ficamos com 0,01 dividido por 0,05. Esses 2 zeros aqui são os famosos zeros à esquerda, não valem nada. Esses 2 também, zeros à esquerda. Já ouviram a expressão, né? Fulano é um zero à esquerda, né? Não vale nada, pode tirar. 1 dividido por 5, 1 dividido por 5 é 0,20. E 0,20, em termos percentuais, é o mesmo que 20%. Portanto, meus amigos, 20%, resposta da questão número 1, letra E. Ele colocou em termos unitários, 0,20. Tudo bem, nenhum problema. Portanto, fique atento. Se a sua questão, da sua prova, de probabilidade, questão de probabilidade, contar uma historinha e lá pelo meio do enunciado trouxer uma informação, vejam, se ela trouxer uma informação, a revelação de um dado, tá? Um fato que está sendo revelado pela questão, não esqueça, este fato revelado tem necessariamente que fazer parte da pergunta. Estaremos diante da probabilidade condicional, que será resolvida pela aplicação desta fórmula, tá? Aí não tem segredo. Você faz o desenho da questão, desenha aqui a árvore de probabilidades, cria caminhos de probabilidade, aplica a fórmula, analisa quais são os caminhos que correspondem ao numerador, quais são os caminhos que correspondem ao denominador,
faz as suas continhas e ganha o ponto. É assim que se trabalha a questão de probabilidade condicional, ok? Opa, olha aqui para mim. Tranquilo, gente? Eu já falei, vou falar de novo. Esse assunto, probabilidade condicional, é sempre um assunto bem cotado para cair na nossa prova. Vamos para a questão número 2. Vamos juntos, vamos lá. Questão 2, também do ano de 2017, ela diz assim: analisando a distribuição dos salários dos empregados de uma empresa em número de salários mínimos, obteve-se o histograma de frequências absolutas. O histograma de frequências absolutas abaixo, com os intervalos de classe fechados à esquerda e abertos à direita. Ah, olha aí, ó. Considere que ME, ele chamou ME a média aritmética dos salários, calculada levando em conta que todos os valores incluídos num certo intervalo de classe são coincidentes com o ponto médio desse intervalo. Isso aqui é um clássico. A Fundação Carlos Chagas sempre costuma colocar, tá certo? Quase sempre você encontra na questão de estatística que cobra o cálculo da média aritmética, você encontra esse texto, levando em conta, considerando que todos os valores incluídos num certo intervalo de classe são coincidentes com o ponto médio desse intervalo. Olha aqui para mim. Isso muda alguma coisa no que eu aprendi, professor, para cálculo da média aritmética? Claro que não. Quando nós trabalhamos com a distribuição de frequências, nós já estamos levando em consideração que os valores, os elementos constantes presentes dentro de uma determinada classe coincidem com o ponto médio. Nós já fazemos essa consideração, ok? Ou seja, calcule a média do jeito que você já aprendeu comigo aqui nas minhas aulas do Olá, amigos. Ok? Vamos juntos aqui. Continuando, ele diz 2. MD é a mediana dos salários, calculado pelo método da interpolação linear. Aí alguém dirá, valha-me Deus, e agora, professor? Eu aprendi a calcular a mediana de um jeito, e agora ele vem falando de um método aí que eu nunca ouvi falar. Ora, gente, a interpolação linear é exatamente como você aprendeu comigo a calcular a mediana, ok? Nada de novo. E MO é a moda dos salários. Agora aqui trouxe uma novidade, calculada com a utilização da fórmula de King. Olha aí, gente, ó. Foi novidade, professor? Foi novidade. Por que foi novidade? Porque, como regra, nós costumamos trabalhar com o cálculo da moda pelo método de Kizubar. E tem muita gente que se contenta só em decorar a formulazinha da moda de Kizubar, nem dá bola para a fórmula de King. Mas existem duas maneiras diferentes de se calcular a moda para uma distribuição de frequências. A moda de Kizubar, que é o que normalmente é cobrado em prova, e a moda de King, que rarissimamente é cobrada em prova. Daí muita gente nem prestar muita atenção na fórmula de King. Mas é a seguinte, ó, limite inferior mais F posterior sobre F anterior mais F posterior vezes Hzinho. Então você já sabe, tá, que tem que decorar as duas fórmulas, a moda de King e a moda de Kizubar. Já que estamos aqui, eu vou relembrar para vocês que a moda de Kizubar diz limite inferior mais delta A sobre delta A mais delta P, tudo isso vezes Hzinho. São fórmulas bem parecidas, mas não são iguais, tá? E atente para o seguinte, na fórmula de Kizubar, essa aqui de baixo, a fórmula dos deltas, aqui em cima temos delta anterior. Tá? Na moda de King, na fórmula aqui de cima, aqui em cima temos F, frequência posterior. Trocou uma letrinha pela outra e um abraço. Você não chega na resposta certa da questão. Tá? Então vamos lá. A questão apresentou para nós esse histograma, tá? Apresentou para nós o histograma e você já estudou comigo, já sabe que vamos transformar o histograma
numa distribuição de frequências. Olha os limites das classes. De 1 a 3 é a primeira classe, de 3 a 5, de 5 a 7, de 7 a 9, de 9 a 11. 1, 2, 3, 4, 5 classes na nossa distribuição de frequências. E depois de tudo, ele vai perguntar: o valor dessa soma, média mais mediana mais moda, é igual a quanto? Então uma questãozinha aqui, tranquila, para nós relembrarmos o cálculo das medidas de tendência central, média, moda e mediana, ok? Média, moda e mediana. Então vamos lá. Classes de 1 a 3, de 3 a 5, de 5 a 7, de 7 a 9 e de 9 a 11, tá? E as frequências absolutas simples correspondem às alturas dos 5 retângulos do histograma. Então, o primeiro retângulo, que representa a primeira classe, tem a altura 5. Então, F'I, 5, são 5 elementos nessa primeira classe. O segundo retângulo é de 3 a 5. Olha aí a altura do retângulo, 10. Frequência simples, 10. São 10 elementos nesta segunda classe. E assim vai. Terceira classe, olha aí, 20. Quarta classe, quarto retângulo, quanto? 15. Muito bem, 15. Quinta e última classe, quanto? Olha aí, ó, 10 de novo, professor. Ótimo, já está aqui construída a coluna do F'I. Vamos ver Nzinho, quantos são os elementos do conjunto? 5 mais 10, 15. E 20, 35. Com mais 15 são 50. Com mais 10, 60 elementos nesse conjunto. Então vamos calcular média, moda e mediana para esse conjunto, ok? Vamos lá. Cálculo da média. O que você faz? Coloque a fórmula no papel, ok? Coloque a fórmula no papel. A fórmula da média para a distribuição de frequências diz somatório de F'I vezes ponto médio sobre N. Veja, já conhecemos aqui a coluna do F'I. Já conhecemos a coluna do F'I. Precisamos construir a coluna dos pontos médios. Vamos fazer isso? Coluna dos pontos médios. Entre 1 e 3, quem é o ponto médio? Quem está no meio entre 1 e 3? 2, professor. Entre 3 e 5 é o 4. Entre 5 e 7 é o 6. Entre 7 e 9 é o 8. Entre 9 e 11 é o 10. Coluna dos pontos médios, tá? Só que olhando para a fórmula, ele não quer F'I sozinho, nem quer ponto médio sozinho. A fórmula pede que construamos a coluna desse produto, F'I vezes ponto médio. Professor, você não vai utilizar aqui o método da variável transformada, não? Vou não. Por quê? Vou explicar o porquê. Porque os valores dos pontos médios são valores baixos, tá? Os valores apresentados nas frequências simples também são valores baixos, ou seja, essa questão não está oferecendo nenhuma resistência para fazermos as contas de F'I vezes ponto médio. Mas quando você estudar comigo lá no curso básico aqui do Olá Amigos, curso básico de estatística descritiva, você vai ver que em algumas questões de prova, ou em várias delas, nós encontramos uma realidade diferente dessa questão. Encontramos frequências simples com valores elevados, pontos médios com valores quebrados, tá? Muitas classes em vez de apenas 5, e aí ficaria mais confortável para nós trabalharmos o cálculo da média com um método alternativo, o método da variável transformada, que você vai aprender estudando comigo aqui no curso básico do Olá Amigos, ok? Então vamos lá. Produto F'I vezes ponto médio. 5 vezes 2 são 10. 10 vezes 4 são 40. 20 vezes 6, 120. 15 vezes 8 também é 120. Olha aí. 8 vezes 5, 40. Bota o 0 e vão 4. 8 vezes 1, 8 com mais 4, 12. 10 vezes 10 são 100. Repare que o numerador da fórmula
pede que você faça a soma dos elementos dessa coluna que acabamos de construir. Aqui tudo é 0, ó. 1 e 4, 5, e 2, 7, 2, 9, vai, e 2, 9, não vai ninguém, 1 mais 1 mais 1, 3. 390 é o numerador. Daí temos que a média vai ser igual a 390 dividido por nzinho. Quem é nzinho, professor? Número de elementos do conjunto. Um valor que você encontra fazendo o somatório da coluna da frequência absoluta simples. São 60 elementos. Ótimo, aqui eu já posso mandar 0 embora com 0. Tá? Se eu dividir aqui todo mundo por 3, vai dar 13 dividido por 2. E a metade de 13 é 6,5. Calculamos a média aritmética do conjunto. A média deu 6,5. Vamos marcar aqui, ó, a média, 6,5. Vamos calcular a mediana desse conjunto? A mediana do conjunto, vamos lá. Para construir a mediana, para calcular a mediana, eu vou precisar construir a coluna do Fzinho AC. Frequência absoluta acumulada crescente. Fzinho AC e Fzinho I são iguais na primeira classe. Você repete o 5. Somando com a diagonal 5 com mais 10, 15. Somando com a diagonal 15 com mais 20, 35. Somando com a diagonal 35 com mais 15, são 50. Somando com a diagonal 50 com mais 10, são 60. A garantia que eu tenho que acertamos as contas é que o Fzinho AC, frequência absoluta acumulada crescente, termina com o mesmo valor do número de elementos do conjunto. Ótimo. E agora, professor? Agora você vai calcular a fração da mediana. Lembrando que a mediana divide o conjunto em duas partes iguais, então a fração da mediana é sempre n sobre 2. Se o n é igual a 60, n sobre 2 é igual a 30. E agora? Agora vamos comparar os valores da frequência absoluta acumulada crescente com o resultado da fração da mediana, fazendo aquela pergunta: esta FAQ é maior ou igual à fração da mediana? Então repare bem, a fração da mediana vale 30. Você vem com esse valor 30 na sua cabeça e começa a fazer a pergunta aqui de cima. 5 é maior ou igual a 30? Não. Enquanto a resposta é não, você desce para a FAQ seguinte e repete a pergunta. 15 é maior ou igual a 30? Não. Desce e repete a pergunta. 35 é maior ou igual a 30? Sim. Quando a resposta é sim, você procura a classe correspondente, e aí você dirá: esta é a classe mediana. Aqui está a classe mediana, ok? Eu vou apagar esse espaço aqui da resolução do cálculo da média. Você certamente já entendeu, já copiou, tá? Opa, olha lá. Para a gente usar esse espaço aqui agora para trabalhar o cálculo da mediana. Vou trabalhar o cálculo da mediana pelo método do desenho, que é o mais simples de todos, mais fácil de você enxergar. Vamos lá, traga para o lado aqui de fora a classe mediana. Ela vai de 5 a 7. Ó, tá? De 5 a 7. Na parte de cima, coloque os limites da classe, já colocamos. Na parte de baixo, coloque as frequências acumuladas crescentes correspondentes aos dois limites. Correspondente a esse limite superior 5, para chegarmos aqui no 5, veja, nós já havíamos avançado quantas posições? 15 posições. Ah, muito bem. Aí, saímos da 15ª posição, bem aqui, no 5, avançamos a classe inteira até chegarmos ao 7. E quando chegamos ao 7, estamos acumulando aqui já 35 posições. Então vejam que nessa parte de baixo do desenho, correspondente às frequências acumuladas crescentes, as frequências acumuladas crescentes associadas aos dois limites serão sempre a FAQ da classe anterior e a FAQ da própria classe mediana. 15 e 35. Ótimo. E agora, professor? Agora pegue a fração da mediana. 30ª posição.
Se aqui eu tenho a 15ª posição, aqui a 35ª, digamos que a 30ª posição está bem aqui, ó. E qual é o elemento dentro da classe que corresponde a essa 30ª posição? Ora, é a própria mediana que estamos procurando. Muito bem. Daí agora, marque esse pedacinho bem aqui, ó. Marque esse pedacinho bem aqui. Nós temos no nosso desenho interesse em 4 valores. Esse valor menor aqui em cima, esse valor menor aqui embaixo. Esse valor maior aqui em cima, este valor maior aqui embaixo. Então vamos lá. Eu não sei quanto vale a mediana. De 5 até a mediana, esse valor é x. De 5 até 7, esse valor aqui em cima é 2. Aqui é x, aqui é 2. Aqui embaixo, de 15 até 30, esse pedacinho aqui vale 15. De 15 até 35, esse pedaço aqui vale 20. Então veja, temos 4 valores. Vamos colocar esses 4 valores numa igualdade de frações. Então esse primeiro traço aqui de fração, da igualdade, vamos trabalhar com os pedacinhos menores. X aqui em cima, 15 aqui embaixo. Esse outro traço da fração, da igualdade, vamos trabalhar com os valores maiores do desenho. 2 aqui em cima, 20 aqui embaixo. Tá? E aqui vamos multiplicar cruzando, vamos ter que 20x é igual a 15 vezes 2, que é 30. Tá? Já posso mandar esse zero embora com esse. E finalmente o x vai ser igual a 3 dividido por 2, que é 1,5. Agora repare bem, quem é o x, professor? O x é esse pedacinho aqui que marcamos de amarelo, e agora eu vou fazer uma cobrinha de vermelho. É isso aqui, ó. Esse é o x. Então, para chegarmos à mediana, nós vamos partir desse limite inferior, que vale 5, e avançar, adicionar, somar o valor x. 5 com mais 1,5, 5 com mais 1,5, 6,5. O valor da mediana, portanto, é 6,5 também. Ó. Ah, muito bem. Só falta agora o cálculo da moda, professor. Isso, exatamente, falta o cálculo da moda, tá? E ele estabeleceu na questão que quer que você faça o cálculo da moda de King, essa formulazinha bem aqui, tá? Vou aproveitar aqui o ensejo para apagar a fórmula de Kizuba. Você certamente já copiou, ou então vai copiar depois olhando a reprise dessa aula, tá? Então, aplicando a fórmula, antes de aplicar a fórmula de King, nós temos que descobrir qual é a classe modal da distribuição. Classe modal é de identificação, é uma classe de identificação imediata. Classe modal é aquela de maior frequência absoluta simples. Corra a sua vista pela coluna do Fzinho I. Quando encontrar a maior frequência absoluta simples, marque a classe correspondente. Ela será a classe modal. Coincidentemente, aqui tivemos que a classe modal também foi a mesma classe mediana. Isso é obrigatório acontecer, professor? Não. Pode acontecer, como também pode não acontecer, ok? Então, já sabemos que a classe modal é a terceira classe. Quando a fórmula fala em limite inferior, é o limite inferior da classe modal, é o 5. Quando a fórmula fala, bem aqui, em amplitude, é a amplitude da classe modal. Opa, vamos lá, é a amplitude da classe modal, de 5 a 7, ou seja, 2, amplitude 2. Agora repare bem, quando a fórmula fala em Fzinho P e Fzinho A, ele está se referindo à frequência P de posterior e A de anterior. Anterior e posterior a quem, professor? Anterior e posterior a frequência simples da classe modal. Então, este 10 aqui, ó, é a frequência simples da classe anterior à classe modal. Este 15
é a frequência simples da classe posterior à classe modal. Daí já podemos fazer as nossas continhas aqui e aplicar a fórmula, tá ok? Moda será igual o limite inferior, tá? Que é 5, já vimos, mais, já vimos que em FA e FP, frequência posterior da classe modal é 15, tá? A anterior é 10, 10 com mais 15, tudo isso vezes a amplitude da classe, que é igual a 2, tá? E aqui ficamos assim, 15 vezes 2 é 30, né? 10 mais 15 é 25, 30 dividido por 25 é 1,2, e 1,2 com mais 5 é 6,2, portanto, calculamos aqui que a moda dessa distribuição de frequências é igual a 6,2. Ótimo, 6,2. Professor, e se na prova eu não soubesse a fórmula da moda de King, aí um abraço, você ia perder um ponto fácil de ser conquistado. Tá? Mas eu estou achando muito grande, muito longa essa questão, professor. Ela pede, na verdade, 3 trabalhos, cálculo da média, da moda e da mediana. Porém, você já tendo estudado aqui comigo, já sabe que tem que resolver 7 vezes cada questão para ir ganhando cada vez mais desenvoltura, cada vez mais velocidade. Você sabe que para calcular média, moda e mediana de uma distribuição de frequência, não tem que ficar filosofando, pensando, não. Liga no piloto automático e sai resolvendo, que é algo rápido de ser resolvido, ok? É algo realmente rápido de ser resolvido. Vamos lá, 6,5 com mais 6,5, 13. 13 com mais 6, 19, como é 6,2, esta soma aqui nos faz chegar a 19,2. Marquemos letra C, resposta da questão número 2 da nossa lista, ok? Se fosse uma distribuição de frequências que em vez de 5 classes trouxesse, sei lá, 9 classes, 10 classes, 11 classes, como já houve em outras provas, tá? Com os limites das classes, valores quebrados, teríamos pontos médios com valores quebrados, frequências simples com valores muito elevados, contas muito mais complexas, aí sim seria uma questão para você deixar para resolver no final da prova, se sobrasse tempo, ok? Vamos para a questão número 3 da nossa lista. Agora entramos aqui em uma questãozinha de raciocínio lógico, questão desse ano de 2018, o enunciado diz assim: considere as seguintes afirmações. Considere as seguintes afirmações. Agnes é atriz ou Bernardo não é diretor. Tá? Vamos anotar aqui, ó. Agnes. Vamos lá. Vou colocar aqui, ó. Não sei se vai caber. Será que vai caber? Vai caber. Agnes é atriz ou Bernardo não é diretor. Não Bernardo. A segunda frase diz: Cíntia é estilista e Dinorá não é cantora. Cíntia e não Dinorá. Dinorá não é cantora. Não Dinorá. A terceira frase diz: Elivaldo não é segurança. Não é Elivaldo. Ou Fred é assistente. Fred. E a quarta frase finalmente diz: se Bernardo é diretor, se Bernardo então Elivaldo não é segurança. Não é Elivaldo. Ótimo. Agora o enunciado diz o seguinte. Olha o que diz a questão. Sabe-se que as afirmações 1 e 4
são falsas. As afirmações 1 e 4 são falsas. Então vamos pensar logo nessa informação, ok? Ora, a informação número 1 traz uma disjunção, conectivo ou. Ora, para o conectivo ou, só existe uma situação que torna a promessa do ou falsa. O pai chegou para o menino e disse assim para o filho dele: meu filho, vou te dar uma bola ou vou te dar uma bicicleta. Bastaria que o pai tivesse levado um dos presentes que teria cumprido a promessa. Só vai ser descumprida esta promessa, só será falsa a promessa do ou se o pai chegar em casa sem nenhum dos presentes. A disjunção só é falsa quando as duas partes que a compõem são ambas falsas. Como o enunciado está dizendo que esta disjunção é falsa, você já conclui que é falso que Agnes é atriz e também é falso que Bernardo não é diretor, ok? As duas partes falsas. Vamos lá. A questão diz que a afirmação 4 também é falsa. A afirmação 4 é uma estrutura condicional, estrutura do se então. Você que já estudou comigo está cansado de saber que a condicional só é falsa se aparecer aquela pessoa que não pode aparecer aqui. Vamos falar baixinho, ela não pode aparecer, é a Vera Fischer. Ah, professor. Se a Vera Fischer aparecer, a condicional é falsa. Exclusivamente neste caso, a condicional é falsa. Se a questão já está nos assegurando que esta estrutura condicional é falsa, então verdadeiro na primeira parte, falso na segunda. É verdade que o Bernardo é diretor e é falso que o Elivaldo não é segurança, ok? O enunciado ainda nos confirma que as afirmações 2 e 3 são verdadeiras. As afirmações 2 e 3 são verdadeiras, tá? Então vamos lá. A afirmação 2 é uma conjunção, promessa do i. A conjunção só é verdadeira, você já aprendeu isso comigo. A conjunção só é verdadeira quando as duas partes que a compõem são ambas verdadeiras, ok? Aqui embaixo temos mais uma disjunção, promessa do ou. Na promessa do ou, é preciso que pelo menos uma das partes seja verdadeira. Ora, lá embaixo já havíamos visto que é falso que o Elivaldo não é segurança. Então, repetindo a dose aqui, ó, é falso que o Elivaldo não é segurança. Mas para que esta terceira afirmação seja verdadeira, como disse o enunciado, a terceira afirmação seja verdadeira, para que a promessa do ou seja verdade, é preciso que pelo menos uma das partes seja verdade. Se a primeira parte já é falsa, acabamos de ver, então tem necessariamente que ser verdadeiro que o Fred é assistente. E com isso, marcamos todos os Vs e todos os Fs, só temos agora que nos preocupar com as alternativas da questão. Então ele diz, ó, sendo assim, é logicamente verdadeira a alternativa. A letra A traz o conectivo ou. Se ela traz o conectivo ou, bastaria que uma das partes estivesse correta, ok? É verdade que Dinorá é cantora? O que que você diz? Não, a verdade é que Dinorá não é cantora. É verdade que a Agnes é atriz? Falso, é falso que a Agnes é atriz. Como as duas partes são falsas, então a letra A não é a resposta da questão. Tá? Não é a resposta da questão. Olha a letra... Vou pular para a letra C de casa. A letra C de casa traz o conectivo I. Tá? Então, as duas partes da informação têm que ser corretas, senão a letra C não é a resposta. É verdade que o Fred não é assistente? É falso. A verdade é que o Fred é assistente. Então, a letra C já está descartada. Olha a letra D de dado. Se Bernardo é diretor, Bernardo é diretor? Verdade. Olha a letra D de dado. Se Bernardo é diretor, então Dinorá é cantora.
Dinorá é cantora? Falso. A verdade é que Dinorá não é cantora. Então, olha o resultado dessa letra D de dado. Uma estrutura condicional em que apareceu a Vera Fischer. D de dado não é a nossa resposta. A letra E traz uma disjunção exclusiva. Uma disjunção exclusiva. Ou Bernardo não é diretor, ou Fred não é assistente. Vamos lá. Bernardo não é Bernardo. Vamos lá. Bernardo é diretor. Verdade. Então, que o Bernardo não é diretor é falso. Tá? E na disjunção exclusiva, é preciso que as duas partes tenham valores lógicos distintos. Se a primeira parte é falsa, a segunda parte tem que ser verdadeira. Vamos ver se acontece isso. É verdade que Fred não é assistente? É falso. A verdade é que o Fred é assistente. Então, se eu tenho uma disjunção exclusiva em que as duas partes têm o mesmo valor lógico, essa disjunção exclusiva está errada, está falsa, ok? Sobrou apenas a letra B de bola. E na letra B de bola teremos, se Agnes é atriz, é verdade que Agnes é atriz? Não, falso. Então, se falso, então, nem preciso me preocupar com o consequente dessa condicional. Se o antecedente não é a Vera, já é a própria Fischer, já é a Fischer, então, necessariamente, essa condicional é verdadeira. Marquemos letra B de bola, resposta da questão. Olha aqui para mim, por favor. Se essa questão deixou você confuso de alguma forma, eu tenho que reiterar o convite. Por favor, não deixe de aprender raciocínio lógico com as minhas aulas aqui do Olá Amigos, curso básico de raciocínio lógico, em um pouquinho menos de 20 horas. Isso aqui vai parecer uma coisa mais boba do mundo para vocês, ok? Tá certo? Reitero o meu convite. E se você vai fazer essa prova de Santa Catarina, ainda há tempo hábil. Apresse-se, matricule-se no curso, né, de raciocínio lógico, de exatas, voltado especificamente para o concurso de Santa Catarina. Vamos lá. Questão de número 4 da nossa lista. Vai aparecer aqui uma questãozinha bacana, rapaz. Ó, de quando é, gente? Ó, 2018, tá? Uma questãozinha bacana que trabalha com o assunto associação lógica, um assunto muito frequente também nas provas da Fundação Carlos Chagas. Lúcio, Maurício e Júlio são sócios. Olha o nome deles, ó. Lúcio, Maurício e Júlio. Primeiro conjunto de informações. O nome dos rapazes. São sócios em uma empresa, sendo as partes de cada um 15%, 25% e 60%, não necessariamente nessa ordem. Segunda informação, os percentuais de participação na empresa de cada um dos sócios. Continuando, cada um dos sócios atua na empresa, mas em diferentes setores. Um trabalha na administração, outro nas vendas e outro na parte informática. Então, com essas primeiras informações, já estamos prontos para criar aqui a nossa tabelinha da associação lógica, ok? Na hora da prova, não fique muito preocupado se o traço está reto, se o traço está torto. Faça a tabelinha da maneira mais breve possível. Então, o nome deles são Lúcio, Maurício, e Júlio. Vamos associar o nome dos rapazes com as participações na empresa. Um tem 15%, o outro tem 25% e o outro tem 60%. Fechamos aqui a primeira tabela. Tá? A gente aproveita a mesma estrutura para fazer logo aqui associado à segunda tabelinha. Tá? A gente aproveita a mesma estrutura. Agora relacionando o nome dos rapazes com os setores de atuação na empresa. Um trabalha na administração,
abrevi, tá certo? Outro trabalha com vendas e o outro trabalha com informática. Info. Pronto. Terminamos aqui. As duas tabelas já estão prontas e as respectivas casinhas serão preenchidas com S de sim ou N de não, de acordo com as informações do enunciado. Então vamos lá, gente, ó. Vamos ver o que o enunciado nos fala. Sabe-se, além disso, sabe-se que, vamos lá, o que atua na administração não é o que tem 15% da empresa. O que atua na administração não é o que tem 15% da empresa. Professor, por enquanto, eu ainda não sei quem é que atua na administração, também não sei quem é que tem 15% da empresa, eu vou deixar essa informação stand-by aqui, aguardando por enquanto, ok? A segunda frase diz: o que atua em informática é amigo de infância do que tem 60%. O que atua em informática é amigo de infância do que tem 60%. Então vejam, professor, eu ainda não sei quem é o que atua em informática, também não sei, tá, quem é que tem 60%, eu só sei que são duas pessoas diferentes, né? Se o que atua em informática é amigo do que tem 60%, é lógico que são pessoas distintas, pessoas diferentes, tá? O que trabalha com informática não tem 60% e vice-versa. Mas, por enquanto, deixa guardada essa informação para daqui a pouco. A próxima informação diz: Júlio não atua em vendas. O Júlio atua em vendas? Não. A próxima frase disse assim: quem atua em vendas é o sócio majoritário. Quem atua em vendas é o sócio majoritário. Vamos usar o truque da bolinha, tá? Ora, quem é que atua em vendas? Não sei ainda, mas vou colocar uma bolinha aqui, nas vendas, tá? Quem é o sócio majoritário? O sócio majoritário é aquele que tem 60% da empresa. Eu não sei ainda quem é, mas vou colocar uma bolinha. Estas duas bolinhas me dizem que essas duas colunas estão casadas. Ah, professor, quer dizer assim, ó. Se a letrinha que aparecer aqui na coluna dos 60%, você repete aqui na coluna das vendas. E vice-versa. A letrinha que aparecer na coluna das vendas, você repete aqui na coluna dos 60%. São colunas casadas, tá? O que trabalha em vendas tem 60% da empresa, tá? Se eu sei que não é o Júlio que trabalha com vendas, obviamente que eu já vou colocar aqui que não é o Júlio que tem 60% da empresa, ok? Agora, a última frase diz: Lúcio tem 25% da empresa. O Lúcio tem 25%? Sim. Quando você preenche uma casinha da tabela com sim, imediatamente você repete, você coloca não, completa as demais casinhas da mesma linha e da mesma coluna com o N de não. Ah, professor. Agora, olha lá, ó. A coluna aqui dos 60% já tem não e não, faltando uma única casinha para receber o S de sim. Coloquei o S de sim, complete as demais casinhas da mesma linha e mesma coluna com o N de não. A coluna do 15% já tem não e não, falta uma única casinha para receber o S de sim. Agora, essa coluna do 60%, professor, é casada com a das vendas. Então vamos repetir aqui: não e sim, não e sim. E quando eu coloco um S de sim, eu completo as demais casinhas da mesma linha e mesma coluna com N de não. Agora vamos usar aquelas duas informações lá de cima, aquelas duas informações iniciais. O que atua... vamos lá. O que atua na administração não é o que tem 15% da empresa. O que atua na administração não é o que tem 15% da empresa. Quem é que tem 15% da empresa? É o Júlio. Então, o Júlio,
tá? Tem 15% da empresa. Ele pode trabalhar na administração? Não, não pode, a questão disse. Então, essa coluna da administração já tem não e não, falta uma casinha só para receber o S de sim. Colocando o S de sim, você completa as demais casinhas da mesma linha com N de não, e a coluna da informática já tem não e não, falta uma casinha só para receber o S de sim. Fechamos as duas tabelas, está tudo já concluído. Vamos ver agora o que a questão pergunta de nós. Ela diz assim: dessa forma, se a empresa está avaliada em R$120 mil, então o valor da parte do Júlio, vamos ver, o Júlio, está aqui ele, ó, detém quantos por cento da empresa? O Júlio detém 15% da empresa. Então vamos calcular quanto é 15% de 120 mil? Vamos fazer essa conta. 15% vezes 120 mil. Aqui eu já mando 0 e 0 embora com 0 e 0. Né? Fazendo esta conta, teremos que 15 vezes 12 é 12, né? 15 vezes 12 é 180, com mais esses dois zeros, ó, quanto? 18 mil. 18 mil reais é a parte da empresa, que pertence ao Júlio. Então, 18 mil, letra B de bola, resposta da questão número 4, B de bola, resposta da questão número 4. Vejam, essa foi uma questão relativamente simples, tá? Mas dentro do curso que você vai estudar comigo aqui, de raciocínio lógico FCC para o concurso de Santa Catarina, você vai encontrar umas 2, 3 questões desse assunto aqui. Tem mais, mas eu quero falar que tem umas 2, 3 desse assunto associação lógica, né, que estão aí em um nível muito mais exigente. Questões bem mais rebuscadas do que essa que eu estou colocando aqui. Por que não trouxe uma daquelas, professor, assim, para não assustar, tá certo? Para não assustar. Aqui é para você testar, relembrar aqui os seus conhecimentos, tá? Mas você sabe que precisa aprofundar o seu estudo, precisa, tá? Vai que a prova vem pegando fogo, o que é mais provável. Por que é mais provável, professor? Porque estamos falando de um belíssimo emprego, um salário inicial que supera a casa dos 20 e poucos mil reais. Onde é que você encontra assim, você, suponhamos, um cara aí recém-formado, ou que está aí no mercado de trabalho já há algum tempo, na iniciativa privada, quer passar para algo que te traga mais segurança, não é? Aí você vai procurar um emprego desse. Já toma aquele primeiro impacto, 20 e tantos mil, 23, 24 mil, não me lembro, salário inicial, começo de carreira do fiscal de Santa Catarina. Aí você diz, rapaz, eu estou há tanto tempo no mercado de trabalho, quem é que começa aqui um salário inicial desse, uma oportunidade maravilhosa, um emprego definitivo, vai dar uma qualidade de vida melhor para mim, vai dar uma qualidade de vida melhor para a minha família? Não vai esperando uma prova facinha, não. Espere aí uma prova que vem pegando fogo, então você tem que estar, não estou falando isso para assustar ninguém não, é a realidade, você sabe. Concurso fácil, sei lá, era na década de 1980, a Constituição é de 88, então ninguém nem falava em concurso. O comecinho dos anos de 1990, depois não. O pessoal viu que a coisa era séria, que tinha que se dedicar, que tinha que realmente fazer um grande esforço, e é o que se faz hoje em dia, tá? E é o que você vai fazer também para conquistar a sua vaga. Então não esqueça, tá? De hoje ainda, não deixe para amanhã não, matricule-se aqui no Olá Amigos, assista, aprenda comigo. Se você ainda não está se sentindo muito seguro em raciocínio lógico, em raciocínio crítico, em estatística, tanto descritiva quanto inferencial, o meu convite é esse, não perca mais tempo, porque cada ponto dessa prova faz toda a diferença do mundo, ok? Vamos para a saideira, uma questãozinha mais light que eu trouxe aqui, tá? Desse ano de 2018. Não foi apresentada na prova
o título, assim, digamos, né, de raciocínio crítico, mas acaba podendo se enquadrar, haja vista que o raciocínio crítico, se você já estudou raciocínio crítico ou fez o curso comigo, tá, você sabe que o raciocínio crítico são questões, digamos assim, de interpretação de texto bem rebuscadas, questões que trazem algumas pegadinhas, algumas casquinhas de banana. Aqui e ali você encontra questões de raciocínio crítico bem tranquilas, que não oferecem muita resistência. Aqui temos um caso como esse. Em uma situação hipotética, um tribunal julgou procedente o recurso de um jogador profissional que atua num clube do interior paulista e manteve o reconhecimento da unicidade contratual no período de tanto a tanto, desconsiderando assim a dispensa ocorrida na data tal. A decisão colegiada também aumentou de R$5.000 para R$32.000 a multa compensatória a ser paga pelo clube ao jogador pela dispensa imotivada. Pela dispensa imotivada, ok? Então veja que houve um aumento na multa de 5.000 para 32.000. De acordo com a notícia, o aumento percentual da multa, olha o que a questão quer de nós, o aumento percentual da multa. É isso que ele quer saber, tá? Foi de quantos por cento? Ah, professor, eu tenho um valor menor e eu tenho um valor maior. Este valor maior é quanto por cento a mais do que o valor menor? Como é que eu resolvo uma questão dessa? Não tem muito segredo não, é simples, ok? Então olha lá, ó, 5.000. Se um é 5.000 e a outra é 32.000, eu vou desconsiderar esse 1.000, vou chamar só de 5 e 32. O resultado vai ser o mesmo, não vai fazer diferença nenhuma, ok? Então vamos lá. Eu vou dizer assim, ó, os 5... Professor, eu quero chamar 5.000. Pois chame, vamos. Não vamos brigar por causa de 3 zeros, ok? Não vamos brigar por causa de 3 zeros. 5.000 é o valor base, era a multa inicialmente prevista. Então, é o seu referencial. Se é o referencial, você diz que os 5.000 correspondem a 100%. Correspondem a 100%, tá? E os 32.000 vão corresponder a quantos por cento? X%. Pronto, aqui está. É essa a continha que nós temos que fazer. Vamos multiplicar cruzando, vamos lá. 5.000 vezes X. Na hora de fazer essas contas, esqueça por enquanto o sinal de porcentagem, deixe de lado. Depois você acrescenta, ok? 5.000 vezes X é igual a 32.000 vezes 100. Multiplicar por 100 é acrescentar 2 zeros. Pronto, assim, ó. Daí teremos que o X vai ser igual a 3.200.000, né? 3.200.000 dividido por 5.000. Foi por isso que eu falei que não precisava se preocupar com os 3 zeros do 5.000 e do 32.000, porque eles vão cortar, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cortamos. Então ficamos com 3.200 dividido por 5. Olha aí. 3.200 dividido por 5. Você gosta mais de dividir ou de multiplicar? Se você pudesse, você preferiria dividir por 5 ou preferiria multiplicar por 2? Pergunto eu. Se você pudesse, preferiria dividir por 5, os 3.200, ou multiplicar por 2? Ah, professor, multiplicar por 2 é bem melhor. Pois vamos pegar o 3.200 e multiplicar por 2. O dobro de 32, quanto é? Ah, olha aí, 6.400. Foi ou não foi? Foi. Então quer dizer que dividir por 5 é só multiplicar por 2, professor? Não, é multiplicar por 2 e recuar a vírgula uma casa para a esquerda. Ah, professor. Quer dizer que daqui para frente
para o resto da minha vida, toda vez que aparecer uma divisão por 5, em vez de dividir por 5, eu posso simplesmente multiplicar por 2 e deslocar a vírgula uma casa para a esquerda. É isso mesmo? É isso mesmo. Então, o resultado aqui, ó, dessa divisão, 3.200 dividido por 5 é 640. Olha aí, 640. Dá uma olhadinha nas opções de resposta. Alguém mais apressadinho já iria aqui partir para a violência e marcar D de dado. Não é não a resposta não, professor? Não é não. Opa, olha aí. Nós partimos de quanto, gente? Nós partimos de 100%. Se eu partir de 100% e cheguei a 640%, o que eu faço? Subtraia. 640% menos 100%. Ah, e a diferença, agora sim, 540% foi o quanto aumentou percentualmente aquela multa contratual. 540%, letra C. Esta sim, resposta da questão. Então, por mais fácil que possa parecer aquela questão que você está fazendo, se você não ficar bem concentrado, você corre o risco de escorregar naquelas pegadinhas que o elaborador tem todo o prazer do mundo em preparar para você, ok? Então, concurso é isso, concurso é feito de detalhe e o principal de tudo, concentração. Começou a prova, esquece o mundo, tá? Tá tendo aí uma batucada do lado de fora, esquece. Concentra que você não escuta mais nada acontecendo ao seu redor. É assim que você consegue se sair bem. Então, reitero o meu convite, estude exatas aqui comigo, professor Sérgio Carvalho, no Olá Amigos. Não estou caindo de paraquedas, tem muita gente que está começando a estudar para concurso agora, está começando a me conhecer agora, e eu vou dar a real para vocês. Eu hoje já dou aula para a segunda geração. Às vezes eu estou aqui ministrando uma aula, no fim da aula chega um aluno, chega uma aluna para me cumprimentar, falar comigo, diz assim: professor, meu pai te mandou um abraço, Ele estudou contigo, passou para o fiscal da Receita, ele estudou contigo, passou para a Polícia Federal, estudou contigo, passou no fiscal de não sei aonde, passou no tribunal não sei do quê. Então eu tenho a alegria de saber e ter a consciência de que eu já sim colaborei para a aprovação de milhares de alunos pelo país. Eu estou na Receita há 20 anos, como eu disse a vocês. Aqui e ali eu vou participar de algum congresso aqui de trabalho pela Receita, viajo e tal. E aí quando eu estou ali assistindo a uma palestra, a um congresso, dentro da casa, dentro da Receita, o pessoal fica me olhando assim de lado, comentando: professor Sérgio Carvalho está aqui. Aí no intervalo me fecho, o pessoal vem me abraçar, vem tirar foto comigo. Estou virando quase uma celebridade, mas porque já faz 22 anos que eu estou aí nesta caminhada de lecionar com todo o carinho, com todo o amor. É isto que eu faço com mais alegria profissionalmente na minha vida. Adoro ser um auditor da Receita, gosto demais da função que eu exerço. De fato, eu tenho muita alegria, mas lecionar para mim é aquilo que faz brilhar o meu olho e alegrar a minha alma. Por isso que eu estou aí nessa caminhada há tantos anos, e se Deus me der saúde, vou continuar por muitos mais, tá? Presente aqui na vida de vocês, colaborando da melhor maneira que eu puder. Ok? Minha aula é assim, eu nunca pulo do A para o C, tem que ser tudo mastigadinho. Eu dou aula para a criança, para que você entenda o que nós estamos fazendo, para que você de fato consiga aprender o máximo, tá? Treinar o máximo de questões. Aqui no Olá Amigos temos os cursos básicos com teoria e questões, mas temos os cursos avançados para você mergulhar cada vez mais em centenas e centenas de questões para ganhar segurança de chegar no seu concurso e sair-se bem, ok? Então, gente, muitíssimo obrigado pela companhia de vocês, tá? Um prazer imenso estar aqui, falo novamente isso, tá? Acompanhe aqui as nossas aulas no Olá Amigos, um bom trabalho, um bom estudo para vocês, excelente prova, ok? E a gente vai sempre se comunicando por aqui. Um forte abraço e fiquem com Deus.